Vamos ficar de pé? Pastor, obrigado, tá, meu amigo? Eu já te considero meu amigo. A gente fez amizade no final do culto ali naquele dia. Eu tô indo ali no Brasil. Quando eu voltar, nós vamos fazer uns mantos aí, tá? Vamos combinar uns mantos aí. Gente, eu trouxe os livros da outra vez e de novo eu vou falar rapidinho. Agar nos Desertos da Vida. Esse é o meu quinto livro. Agar nos Desertos da Vida. Quem já passou por deserto, levanta a mão aí. Já levantei as duas logo. Irmão, eu sou especialista em desertos, você não tem noção. Eu sei que eu vou voltar várias vezes aqui. Um dia eu vou contar meu testemunho para vocês. Meu testemunho para vocês. Vocês não têm noção. Aconteceu de tudo comigo. De tudo. Tipo, tudo. Você imaginar. Arma na cabeça, falência, perdi casa. Fui deportado da Inglaterra. Não pode nem falar esse negócio da deportação. Tá repreendido em nome de Jesus. Aqui tá todo mundo protegido. Mas eu já fui da Inglaterra. Mas para nunca mais também, tá? Quando Deus fecha a porta, ninguém abre. Quando Deus abre, ninguém fecha. Já era, tá aberto agora. Então, tudo que você imaginar de falência, traição, roubo, arma. Não, vocês não têm noção. Colocaram fogo numa casa minha, eu fiquei dentro, fiquei preso, fui pra UTI. Já fui atropelado. Chega. Um dia eu conto, que eu não tô contando, só tô... Fiz cirurgia no joelho, em muitos lugares, enfim. Então, eu sei o que é deserto. Agora, de todos os desertos que eu passei, todos, algumas marcas ficaram no corpo, alma e espírito, mas eu estou mais vivo do que nunca. Deserto não mata crente, mata murmurador, mata linguarudo, fofoqueiro, invejoso. Mas crente fiel não morre no deserto. Quem toma posse disso? Já liberei de graça o que está no livro aqui. Tá no final, você adquira, tem vários livros aqui, Joyce Meyer, Beleza em Vez de Cinzas, A Raiz da Rejeição, Hernandes Dias Lopes, Não Desista dos Seus Sonhos. Então, desde os 14 anos eu prego. Fizeram de tudo para eu parar, desde os 14, eu tenho 46. 32 anos pregando. Nunca parei e vou morrer pregando. Quando Deus molda o homem, moldado por Deus, quando Deus começa a nos moldar a sua imagem, e até que nada mais importe. Eu vendo por 30, mas hoje é 20, que hoje está na promoção da unção, 20. Segura aí, pastor. Obrigado. Então no final você passa lá. Seja abençoador, abençoe, presenteie alguém. Pede um livro pro seu amigo aí, vai que ele faz uma para Deus ver hoje aí. Quem sabe dá certo. Dá um livro pro pastor, se nunca deu nada, o pastor só pede. Fala o nome, Deus. Dá um livro pro pastor, pelo amor de Deus. Vamos lá. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz assim: Depois destas coisas eu olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Diga amém. Pode se assentar, por favor. Me dê um minuto só para falar do tema aqui. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. O tema é campanha céus abertos. Céus abertos, né? A campanha é céus abertos. É isso o tema da campanha, gente? As janelas do céu serão abertas. Ah, entendi. Ok. Então, eu vou pregar sobre o Apocalipse. Só dizendo, eu sei que talvez a ideia nem é a questão do dízimo, mas eu amo falar de dízimo. Eu amo falar de oferta. Porque eu acredito muito na lei da semeadura. Eu acredito muito que quando nós somos fiéis, Deus, Ele abre as janelas e portas e tudo que tem no céu pra gente. Então preste atenção. Eu sei que eu já conheço a reação das pessoas, tá? Eu prego há muitos anos e tal, eu já sei a reação das pessoas. Mas eu não vim aqui
falar assim pessoalmente com ninguém. Eu vim só entregar a mensagem, tá bom? Mas eu conheço a reação. Eu senti de falar isso aqui do Espírito Santo. Você que não dizima, começa a dizimar ontem. Você que não dizima e talvez não tem fé e não crê, peça para o Espírito Santo te ajudar. O Espírito Santo está muito interessado em te abençoar e abrir as janelas, mas tem uma coisa que impede a janela do céu ser aberta: a infidelidade. Então, se você não é fiel com Deus nos dízimos e ofertas, você perde até a força para pedir alguma coisa, sim ou não? Se você tem a noção, a consciência de que você está sendo infiel, você perde a força para pedir. Tem uns que é cara de pau e pede mesmo sem ser fiel. Mas esse pedido aí Deus não vai ouvir. Deixa eu falar para você. A parte financeira, Deus só, a janela do céu na área financeira só é aberta com contribuição, não é coração. Então, já vou soltar aqui a palavra profética. Se você não é fiel e está orando, receba. Deus não vai fazer nada. Teve uns 3 glórias ali, né, gente? Mas eu sabia que não ia ter glória agora. Então eu vou repetir. A parte financeira, ela só é... A janela do céu só abre se você contribuir. Porque quem semeia dinheiro, colhe dinheiro. Quem semeia sorriso, colhe sorriso. Quem semeia carro, colhe carro. Quem semeia glória, colhe glória. Tudo que você semear, você vai colher. Quem não semeia nada, não colhe nada. Porque nada vezes nada é nada. 0 vezes 0 é 0. E Deus não te chamou para ser um 0 à esquerda. Fala o nome, Deus. Deus te chamou para você ter uma vida abundante. Quem toma posse da vida abundante, levanta a mão e glorifica. Então, olha para mim, por favor, porque o texto... Me dê mais 2 minutos e eu vou falar do Apocalipse. O texto está claro, gente. É muito claro que às vezes a gente finge que não vê. Às vezes a gente fica... Olha para mim, gente. Eu sou pregador. Deixa a criança andar para lá, para cá. Preste atenção. O texto é claro. Primeiro você é fiel, depois Deus abre a janela do céu. Para de ser sonso. Você só quer a parte da janela, a parte da fidelidade você não quer. Para. Por favor, que você não é sonso não, você é esperto. Então, a partir de hoje, pastor, apóstolo, tem gente que eu entendo que não tem fé. Não estou dizendo que é certo, estou dizendo que eu entendo. Não estou dizendo que é certo. Estou dizendo que eu entendo. Não estou dizendo que é certo. Não tem fé, não tem força. Já teve frustração nessa área em outra igreja. Ok. Mas Deus me trouxe lá não sei de onde, que eu nem sei onde eu moro direito, para cá para dizer para você. Vê a primeira parte do texto. Peça ao Espírito Santo para te ajudar a ser fiel. E aí você vai pedir para que a janela seja aberta. E todas as portas vão se abrir. Eu fiz um voto, eu sou filho de pastor. Então desde pequenininho eu oferto, meu pai me ensinou a dizimar. Mas faz uns 15 anos só, então eu tinha uns 30, que eu fiz um voto com Deus. Todo o culto eu ofertar. Todo o culto. Eu pedi o envelope para o senhor ou não pedi? Todo culto eu oferto. Aqui eu estou pregando menos. No Brasil eu pregava 20 vezes por mês. Ia no meu culto, sei lá, 25 cultos no mês. Todo culto eu oferto. E não é aqui, não é $2, $1. É no mínimo $10. Eu oferto. Eu sou dizimista fiel. E mando dinheiro para a África. Eu apoio um trabalho missionário na África. Então eu tenho autoridade para falar. Eu sou um homem próspero porque há 15 anos eu fiz um voto com Deus. Todo culto eu vou levar uma oferta. Por quê? Porque eu entendo pela Bíblia que culto também é oferta.
eu sei que se o senhor falar isso, tem gente que fica chateada, o Espírito Santo está falando. Então, já que o senhor não pode falar, eu falo pelo senhor. Receba esse presente de Deus para a sua vida. Eu vou começar a pregar sobre o Apocalipse. No Antigo Testamento, o culto era a oferta. No Antigo Testamento, se não tivesse animal, não tinha culto. O culto era a oferta. No Antigo Testamento, primeiro era a oferta, depois você dava glória. Se não tivesse oferta, nem ia. Era assim, estava escrito na porta assim: é proibido vir para o culto sem oferta. No Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento tinha que ter um animal para queimar, para fumar. Essa era a adoração. A oferta era a adoração. No Novo Testamento, Jesus é a oferta. Só que isso não nos isenta de continuar ofertando também. Nós somos a oferta, mas o culto continua tendo oferta. Quem entendeu isso aqui, gente? Então, por favor, nos próximos cultos, na hora da oferta, não finge demência, não. Quando você ignora a parte da oferta no culto, imagine se Deus ignorar, na hora das suas contas, do seu salário, Deus fala assim, para o Espírito Santo, para o anjo, essa parte, como ele não é fiel, deixa passar batido. Quando for cura, eu curo. Quando for Espírito Santo, mas na hora da finança, ele que fique sozinho lá, porque na hora que é para ser fiel, ele não é. Ele finge demência, ele vai no banheiro. E eu quero dizer para a igreja que a oferta não é intervalo de culto, não. A oferta não é intervalo de culto. Você está assistindo futebol, termina o primeiro tempo, você fala assim, vou no banheiro ali. Aí vai no banheiro, respira, aí vem pro segundo tempo. Gente, a oferta não é um intervalo no culto para você ir no banheiro, porque tem o segundo tempo, não. A oferta é o culto. E para fechar, senão eu falaria de oferta até 2 da manhã, mas eu tenho um horário aqui, eu falaria até 2 da manhã fácil, que eu amo falar de oferta. Mas é só mais essa. Paulo diz aos Coríntios, Deus dá a semente para quem semeia e pão para comer para quem come. E aí às vezes, pastor, você fala assim, irmão, você nunca tem uma oferta na igreja? Aí o irmão falou assim, eu não tenho oferta, eu estou pobre. Peraí, mas Paulo garante que Deus dá semente para quem semeia. Então por que um crente na igreja ele não tem semente? Ele não tem semente porque Deus não deu? Ou porque Deus deu e ele comeu a semente do McDonald's? O que Paulo está dizendo é que Deus dá a semente e dá o pão. Gente, vocês estão comigo? Está com a palavra? Deus dá a semente para quem semeia e dá o pão para comer. Então, o dinheiro do pão é do pão e não falta. O dinheiro da semente é da semente. E o que Deus faz? É o processo da semeadura. Você joga na terra boa, a terra vai germinar e vai gerar o fruto. Aí você colhe o fruto da semente que você semeou. Só que o fruto sempre é maior do que a semente. Por que o fruto é sempre maior do que a semente? Porque você vai tirar a semente do próprio fruto que Deus te deu, devolver a semente, comer o fruto, e fica um ciclo virtuoso, não é vicioso. Um ciclo virtuoso até Jesus voltar. Se você não come a semente, você vai ter sempre semente e fruto. Come o fruto, devolve a semente. Agora eu pergunto de novo, por que tem crente na igreja que nunca tem semente? Primeiro, ele não é semeador. Ele ignora essa dinâmica do céu. Deus nos deu o privilégio de ser semeador. É um privilégio, não ignore isso. Então hoje à noite diga: Deus, eu quero ser semeador. Me perdoa o tempo que eu não fui. Eu quero ser semeador. E levanta a mão que eu vou profetizar. Se hoje você abrir o coração e disser: eu vou ser semeador, eu profetizo o que Paulo disse: Deus dá semente para quem semeia. Deus dá semente para quem semeia. Quem recebe esta palavra?
Então, a partir de hoje, você que está sem renda, você que está desempregado por um tempo, você que está sem contrato, vou te dar uma dica para prosperar. Fala para Deus: Deus, a partir de hoje, eu serei dizimista e ofertante. Faz um negócio com Deus, faz um voto com Deus. Serei dizimista e ofertante. Sabe o que Deus vai fazer? Como Deus dá semente para quem semeia, o que Ele vai fazer? Ele vai abrir a porta para você. Eu ouvi um aleluia. Será que todo mundo entendeu? Se Deus olhar para o teu coração e ver fidelidade no seu coração, Ele vai abrir a porta e vai ficar ali na porta. Vai abrir a porta de emprego, vai te dar uma renda. E aí Ele vai ficar ali na porta esperando. Só você vir com os 10%, que é dízimo, e mais a oferta. Não é só 10%. É o 10% mais a oferta. Aí o anjo vai ficar bem na porta ali te medindo ali, ó. Ele fez um voto, né? Vai dar certo. Mas por favor, faz o voto e cumpra. Porque se não cumprir, é melhor não ter feito. Quem entendeu, diga amém. Deixa eu respirar, né? Entreguei. Meus irmãos, nós acabamos de ler um texto de Apocalipse, que é um convite do céu, uma porta aberta no céu a João. João estava na ilha de Patmos, preso por causa da palavra do testemunho. João estava numa ilha pedregosa, no meio do mar Egeu. Os presos do Império Romano eram levados para essa ilha. E João estava nessa ilha. Ele tinha mais de 90 anos. Eu não sei se vocês sabem, a história diz que jogaram João num caldeirão de óleo fervendo e ele não se queimou. Tiraram ele do caldeirão e falaram: rapaz, esse homem aqui é tipo um extraterrestre. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar ele para a ilha de Patmos, porque lá na ilha de Patmos muita gente morria de inanição, depressão e insolação. Inanição porque eles trabalhavam de 6 da manhã às 6 da tarde, comiam pouco, então muitos morriam de inanição. Depressão porque eles ficavam no lugar sem ver a família por muito tempo, muitos ficavam depressivos. Inanição também porque eles comiam pouco e tinha um sol de 50, 60 graus Celsius. Inanição por causa desse sol e depressão. Então depressão, inanição e insolação. Muitos morriam. Então mandaram João para essa ilha dizendo: ele tem mais de 90 anos, porque ele já tinha mais de 90 anos. Com certeza ele vai morrer de inanição, depressão e insolação. Ele vai morrer de alguma coisa de são. Mandaram João para lá. Quando João chegou lá, João não morreu de inanição, nem de depressão, nem de insolação. E a primeira lição do Apocalipse é que fica para nós é essa: não é o inimigo quem determina o final da nossa história. Dá um glória mais gostoso, Mandaram João para lá e ele não morreu. Mas tem uma segunda lição do Apocalipse, que é: quando João estava na ilha de Patmos, ele viu uma porta aberta no céu. Ele teve visões de Deus. Ele estava lá na ilha de Patmos, estava tudo fechado e Deus decidiu arrebatá-lo. A segunda lição do Apocalipse é que o inimigo não fecha o céu para o crente. Se todas as portas estiverem fechadas aqui, olha para o céu, porque o céu está aberto. João estava na ilha, pastor, que não tinha como fugir, mas Deus abriu o céu e mandou João para o céu, convidou João para o céu. Então, quando todas as portas estiverem fechadas, olha para o céu, porque o céu está aberto. Terceira lição do Apocalipse: na aflição Deus tem revelação, porque no meio da ilha, no meio da aflição, João teve a maior revelação que um homem poderia ter. No momento de maior aflição, quando estava tudo fechado, as portas fechadas, João recebeu a revelação do Apocalipse. Oh, glória! Então eu não sei se as portas estão fechadas. Se as portas estão fechadas, esse é o cenário para Deus revelar coisas poderosas na sua vida. Agora a quarta lição do Apocalipse é que toda aflição passa. Toda aflição passa. Se você ficar vivo, toda aflição passa. Fala para a pessoa que está do teu lado, para ele acordar aí. Calma, não é para falar para acordar não. É só para você balançar ele, mas eu vou falar o que você vai falar. Você vai dizer para ele: toda aflição passa.
A ilha não é o final da sua história. A prisão não é o final da sua história. Toda aflição passa. O João ficou um tempo na ilha, mas quando Deus terminou a revelação a João, ele saiu da ilha. O imperador que tinha matado João morreu. Preste atenção nisso. Desculpa, matado não, preso. O imperador que tinha prendido o João morreu. O imperador morreu e o João ficou vivo. Porque toda aflição passa. Quando esse imperador morreu, outro imperador entrou no lugar, fez um decreto e tirou o João da ilha de Patmos. Oh, glória a Deus. Tem alguém aqui que em algum momento da vida pensou que ia morrer, ia desistir, ia acabar, que não ia ter força, e hoje você está aqui dando glória misturado com aleluia? Se tem, levanta a mão, porque toda aflição passa. Toda aflição passa, toda ilha passa. E João estava na ilha de Patmos. Ele diz: eu estava na ilha de Patmos preso por causa da palavra e do testemunho. João não estava preso porque era fofoqueiro. Não estava preso porque roubou alguém. Não estava preso porque fofocou, porque invejou, comprou e não pagou. Não, ele diz: eu estava preso por causa da palavra e do testemunho. E então, quando eu estava preso, eu fui arrebatado. Eu fui arrebatado. E quando eu fui arrebatado, eu ouvi uma voz que estava por detrás de mim. Eu virei para ver quem estava falando comigo. E quando eu virei para ver quem estava falando comigo, eu vi um ser glorioso. Eu olhei para o rosto dele brilhava como o sol do meio-dia. Eu olhei para a boca dele, e na boca dele saía uma espada aguda de 2 fios. Eu ouvi a voz dele era como o som de muitas águas. Eu olhei para o cabelo dele, era branco como a lã. Eu olhei para a cabeça dele, era branca como a neve. Eu olhei para o pé dele, e os pés eram como latão reluzente. Oh, glória! Eu olhei para a roupa dele, e a roupa dele era branca, um vestido de linho branco. Eu olhei para o cinto, e o cinto era de couro, de ouro. Eu olhei para a mão dele, tinha 7 estrelas. Oramacanderemaia, oh glória! E quando eu olhei para ele e vi essa glória, eu caí no chão como morto. Mas ele foi até a mim, estendeu a mão sobre mim e disse: João, não temas, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu fui morto, mas eis aqui vivo para sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Eu quero que você por 30 segundos glorifique ao Senhor. Ele é vivo, Ele está vivo, Ele está glorioso, Ele tem todo o poder. A chave da morte e do inferno está nas mãos dEle. Eu quero que você celebre e glorifique, porque o teu Cristo venceu a morte. Oh glória! Preste atenção. O João estava no chão e Jesus colocou a mão sobre ele e disse: não temas. Esse ser glorioso, ao mesmo tempo é singelo, e diz para João: eu sou o Alfa e o Ômega, a primeira letra do alfabeto grego, a última letra do alfabeto grego. Eu sou o princípio, eu sou o fim. E Jesus diz para João: o que você vê, escreve. O que você vai ver, escreve. Escreve as coisas que são, as coisas que foram e as coisas que depois destas devem acontecer. O que Jesus está dizendo para João é o seguinte: o que você vai escrever não é o tempo cronos, é o tempo kairos. Você vai escrever as coisas que são, as que foram e as que depois destas devem acontecer. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. O que Deus está dizendo para João é que ele transita, Jesus glorificado, transita na eternidade. Ele é o princípio, ele é o fim,
Ele é o começo, Ele é o fim. Ele está no começo, Ele está no fim. Ele está no meu nascimento, Ele está na barriga da minha mãe. Ele sabe agora, Ele vê agora eu na barriga da minha mãe, sendo gerado pela minha mãe. E eu sei que agora não vai ter glória. E Ele já me vê no meu velório. Jesus está no meu velório agora. Ele sabe quando eu vou morrer. Ele já viu o meu velório. Ele já está no meu velório. Ele já está no meu enterro. Ele está no meu nascimento. E Ele está aqui agora. E Ele diz para João: o que você vai escrever é a eternidade. E coisas da eternidade nem sempre você entende. Na verdade, a maioria das coisas que você vai escrever, você não vai entender. É por isso que Jesus diz: o que você vê, escreve. Ele não diz o que você vê, entenda. Ele diz o que você vê, escreve. Porque ele não ia entender e não dava para explicar. E Deus também não é obrigado a explicar. E Deus também às vezes não quer explicar. E às vezes Deus nunca vai explicar. É por isso que você tem que ver e escrever. Ver e viver, ver e obedecer. Antes de continuar, eu quero liberar essa palavra profética para a igreja. Se você está vivendo o tempo do Kairós de Deus, muita coisa que Deus vai fazer, Ele não vai explicar. Muita coisa que o céu vai promover na tua vida, você não vai entender. Mas não é para entender. Aliás, se nós conseguíssemos entender Deus, Ele deixaria de ser Deus. Deus é Deus porque o pensamento dele é mais alto. Deus é Deus porque o caminho dele é mais alto. Deus é Deus porque Ele é inacessível. Ele é todo poderoso. Então Ele diz para João: o que você vê, escreve. Você vai escrever coisas do passado, vai escrever coisas do presente, vai escrever coisas do futuro. Só escreve. Só tome posse. Recebe, igreja. Se você não entende, creia. Se você não entende, toma posse. Se você não entende, viva. Deixa o Espírito te conduzir. Ora mais. As janelas dos céus estão abertas esta noite. As portas dos céus estão abertas esta noite. E o texto que eu li diz que João ouviu uma voz que dizia: sobe aqui, vem para cá, Andemar. Existe um convite do Espírito Santo para nós esta noite aqui. Vem para cá, sobe aqui. O que é isso? Venha ver o que eu tenho revelado para os espirituais. Não, eu vou destrinchar para você entender melhor. No nível carnal você não vai ver nada. No nível carnal você não vai receber nada. No nível carnal você será mais um carnal. Para receber tem que subir para cá. João só viu quando ele foi arrebatado. João só teve acesso quando ele foi arrebatado. Nós não teremos acesso às coisas espirituais na carne, na força do braço. Se você quer receber as coisas que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, tem que subir para o terceiro céu. Quem vai subir, levanta a mão. Quem vai subir, dá um glória. Quem vai subir, diga: eu vou subir. Eis-me aqui. Eu vou dar 30 segundos para você adorar. Quem vai subir? O céu está aberto hoje. O céu está aberto hoje. Quem vai subir da glória? Quem vai receber o convite da glória? Vai dando glória, vai abrindo o coração. Oramashanderemaia. Oramassanderemas. Nos capítulos 2 e 3, o João, arrebatado, escreve para as 7 igrejas que estão na Ásia. No capítulo 4, ele volta dessa primeira visão. Quando ele volta da primeira visão, ele está na ilha. Ele falou: meu Deus, o céu estava tão bom.
Porque quem está no céu, pelo menos em 2 horas de culto, que nem em 2 horas de culto tem crente que não entra no céu, nem em 2 horas de culto. Orar em casa, esquece. Obedecer o que Jesus disse, entra no seu quarto, fecha a porta, você nem leu isso aí. Mas às vezes até na igreja a pessoa tem essa dificuldade para entrar no ambiente espiritual. Quando João volta, ele vê que está na ilha, fala, meu Deus, eu estou na ilha agora. Aí no capítulo 4 ele é convidado para a segunda visão, é o texto que nós lemos. Então, eu olhei para o céu, eu vi uma porta no céu, e a primeira voz que falou comigo, me convidou de novo. Vem para cá. Na hora que a voz falou assim, sobe aqui, foi arrebatado de novo. Agora perceba, se você não leu, eu vou te ajudar. Na primeira visão, capítulos 1, 2 e 3, é um ângulo e um tempo. Capítulo 4 é outro ângulo e outro tempo. Porque no Apocalipse, o João ele vê passado, presente e futuro ao mesmo tempo. É por isso que o Apocalipse é tão difícil de interpretar. É por isso que existem várias linhas teológicas de interpretação do Apocalipse. Porque ao mesmo tempo ele está no passado, presente e futuro. Ele transita. Se você for ler, não leia agora, tá? Se você for ler depois. Se você for ler o capítulo 12 de Apocalipse, por exemplo, meu Deus do céu. Ele fala do Gênesis, fala do nascimento de Jesus, fala da grande tribulação, fala da perseguição dos romanos. É muita coisa no capítulo só. Cada versículo tem um tempo. Porque ele, o Senhor, transita no tempo. Então o João no capítulo 4 ele vai para outra visão. Só que agora no capítulo 4 a visão que ele tem, quando ele é arrebatado, ele aparece na sala do trono. Essa segunda visão, ele vê o trono. E ele começa a descrever o que ele vê, apóstolo. Ele diz, quando eu recebi esse chamado, eu fui arrebatado e eu cheguei na sala do trono. Eu vi o trono do Todo-Poderoso e eu vi que brilhava muito. O rosto do Todo-Poderoso brilhava muito. Eu baixei os meus olhos, eu vi um arco celeste ao redor do trono. Eu vi na frente do trono 7 lâmpadas ardendo em chamas, em fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Eu vi 24 anciãos vestidos de branco, com coroa na cabeça. Eu vi 4 animais que tinham olhos por dentro e por fora. Eles tinham rosto de bezerro, rosto de águia, rosto de leão, rosto de homem. E enquanto eu via esses seres, eles estavam na frente do trono e eles glorificavam. E eles diziam de dia e de noite: Santo, Santo, Santo é o Todo-Poderoso, que era, que há de vir. Oh glória! Eles diziam de dia e de noite: Santo, Santo, Santo. Oh glória! E o João ele continua dizendo: enquanto eu via esses seres se movimentando e dizendo santo, eu percebi um movimento nos tronos dos 24 anciãos. Porque esses 24 anciãos que o João viu, eles tinham vestes brancas, coroa na cabeça, e eles estavam assentados no trono. 24 anciãos, de certo são 12 tribos e 12 apóstolos, Antigo e Novo Testamento representados na frente do trono. Deixa eu falar para vocês como é o trono de Deus, para você tentar visualizar. O trono de Deus é uma plataforma quadrada, e na frente do trono de Deus tem o Espírito, que são 7 manifestações do Espírito Santo. De um lado tem 12 anciãos, do outro tem 12 anciãos. Então é assim, o trono está aqui, tem 12 anciãos lá, tem 12 anciãos lá. Na frente tem raios, relâmpagos e trovões que saem do trono. Tem um espaço como um mar de vidro na frente. O candelabro, que são 7 Espíritos de Deus. E um rio que sai de debaixo do trono de Deus. E esse rio, ele vai regar a Nova Jerusalém. Tentou visualizar? E na frente do trono tem querubins que falam de dia e de noite: Santo, Santo, Santo. O João,
neste dia específico, nessa visão específica, o João vê, enquanto os querubins estão adorando, os 24 anciãos, eles fazem um movimento, eles saem do trono, eles estão assentados no trono, com coroa na cabeça, com vestes brancas, mas eles se levantam do trono, saem do trono, vão até a frente do Todo-Poderoso, dos 7 candeeiros que estão ardendo em fogo. Ele pega as suas coroas, eles jogam aos pés do Todo-Poderoso, eles se prostram na frente do trono do Todo-Poderoso e começam a dizer, prostrados ao que está assentado no trono, ao que está sentado no trono, a glória, o louvor, o domínio, o poder, porque tu criastes todas as coisas, e por todas as coisas por tua vontade foram criadas. Oh glória! Eu quero que você imagine esta adoração dos 24 anciãos, e por 30 segundos eu quero que a gente reproduza a sala do trono aqui. O céu está baixinho aqui. A porta do céu está aberta. Eu sei que não sou só eu que estou sentindo. Eu percebo que o apóstolo está sentindo, os pastores estão sentindo, alguns obreiros aqui estão sentindo. O céu está aberto hoje aqui. Ora machandere manahandere mas. Orikataka shokalamantoma. Satatoke tomi kantefama. Rikashoma kantefa. Katatoke sakotemana. O diabo não resiste quando tem adoração. A doença não resiste quando tem adoração. O céu vai vencer esta noite aqui. Quem está com a palavra adora. Oh, pode baixar um pouquinho. Mas eu quero que você perceba, continue adorando. Igreja, pastores. No capítulo 4 tem um detalhe no final do capítulo. O detalhe é que os anciãos, eles descem dos seus tronos. Eles pegam a sua coroa. A coroa é o galardão que nós teremos também. A coroa é para os vencedores. A coroa é para quem foi até o fim. A veste branca é a igreja santa e imaculada. Os 24 anciãos já estão coroados, estão garantidos, assistem diante de Deus. Mesmo assim, eles têm a necessidade de descer do trono, pegar a coroa, ir à frente do Todo-Poderoso, jogar a coroa e dizer ao que está sentado no trono: a honra, o louvor, a força. E eles explicam a adoração, está no texto. Eles dizem assim: porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade todas elas existiram. Pode ler depois. Olhe bem para mim. Esse detalhe eu quero deixar aqui como herança, mas 10 minutos no máximo a gente termina. Isso aqui é importante. O que eles estão dizendo? Nós só estamos aqui porque o Senhor quis. O Senhor nos deu força, o Senhor promoveu. O Senhor nos ajudou. Não foi a nossa força. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Portanto, a gente devolve a coroa. Toda vez que eu vejo um crente na igreja achando que é a última bolacha do pacote, eu fico pensando: meu Deus, ele não sabe o que é adoração. Ele não sabe o que é louvor. Ele não sabe o que é a graça da sala do trono. Hoje, o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: o céu está aberto. Existe um convite para a sala do trono. Mas já que você vai, porque tem gente que não quer ir, vá humilde. Vá pronto para jogar a coroa no chão.
vá pronto para devolver o que é dele. E no capítulo 1, e no capítulo 5, e em alguns outros capítulos de Apocalipse, olha para mim. João diz que Deus nos fez reino e sacerdócio para sempre. O que João está dizendo é que nós não tínhamos coroa no mundo. No mundo você não tinha. No mundo você tinha cachaça, vergonha, humilhação, vício. Mas agora você é príncipe. Agora você é sacerdócio real, nação santa. Deus te deu coroa, Deus te honrou, Deus te deu dignidade, vergonha na cara que você não tinha também. Deus te deu emprego, Deus te deu família. Se você não tem esposo e vai casar, Deus vai te dar um esposo. O que Ele não deu ainda vai dar. Acima de tudo, Ele te deu a salvação, Ele te deu a vida eterna, Ele te deu dons espirituais. Essa voz que você tem não é tua, essa voz é dele. Esse pulmão não é teu, esse pulmão é dele. Essa voz não é tua, esse dom não é teu, é tudo dele. É tudo dele. Devolve para ele, devolve para ele. Quem vai devolver, abra a boca. Fale línguas. Solta o que não é teu. Solta o que não é teu. A glória não é tua, então solta a glória para ele. O louvor não é para você, então solta o louvor para ele. A adoração nunca vai ser para o homem. Nunca vai. Deus não divide a glória dele para ninguém, com ninguém. A glória é dele, o poder é dele, a unção é dele. É tudo. 30 segundos adorando. Abra a boca. 30 segundos adorando. Abra a boca. Abra a boca. Cadê a adoração dos verdadeiros adoradores? Devolve a adoração para mim que o resto eu faço. Devolve a adoração para mim que eu te protejo. Devolve para mim. Devolve a adoração para mim que eu abro a porta. Devolve a adoração para mim que eu te curo. Eu disse para João e estou dizendo para você: eu tenho a chave da morte e do inferno. Ninguém toca em você. Me adora que eu te livro. Meu Deus. Vem. Iravaca, encaixa, irimi, sacatora, irimi, ora manchere mandas. Nós vamos terminar a pregação daqui a 5 minutos orando, adorando. Hoje a gente não vai pedir nada. Nós vamos adorar. Tem um mistério na adoração. Assim diz o Deus da palavra: me adora porque eu tenho o livro na minha mão. No capítulo 4 tem Deus, tem os querubins, tem Antigo Testamento, tem Novo Testamento. Mas a gente não vê Jesus lá. Parou para pensar nisso? Jesus não está lá. E aí no capítulo 5 tem um livro selado na mão do Todo-Poderoso. O João percebe que tem um livro selado por dentro e por fora. E quando ele vê esse livro, ele vê um anjo forte. Agora tem anjo também. Tem querubim, Antigo Testamento, um anjo. Eu vi um anjo forte clamando com voz dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? E João diz: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele
E João diz: e eu chorava muito, porque ninguém era achado digno de abrir o livro e de olhar para ele. Mas peraí, todo mundo sabe que Jesus é digno, sim ou não? Balança a cabeça aí, sim ou não? Mas aqui está dizendo que ninguém foi achado, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Cadê Jesus para abrir esse livro? E eu vou falar um negócio que talvez você nunca ouviu. O João viu Jesus ascendendo ao céu de cima do Monte das Oliveiras. Quando Jesus ressuscitou, foi ao céu, falou: eu vou subir, mas eu vou voltar. Fica aí em Jerusalém, fica aí. Aí eles ficaram olhando, e Jesus subiu, apareceu o anjo e disse assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Acredita-se que João tinha quase 30 anos, ele não tinha 30 anos, quase 30, agora ele tem mais de 90, são mais de 60 anos, ele chega no céu e Jesus não chegou lá. Oi? Depois de 60 anos, ele chega lá e ele fica: e eu chorava muito porque ninguém era digno. Pelo amor de Deus, o que é isso? Por que João chega lá depois de 60 anos Jesus não chegou? Porque ele está no Kairos. E no Kairos não tem passado, presente e futuro. Olhe para mim aqui. No Kairos não tem passado, presente e futuro. E ele se assusta porque ninguém é digno. E ele fica chorando desesperado porque alguém tem que ser digno. Mas aí há um dos anciãos. Que ancião? Um dos 24 anciãos que tinham se prostrado diante do Todo-Poderoso diz: João, não chores mais. Espera aí, aonde Jesus estava? Porque está no texto que está dizendo: não foi achado, grava essa, ele não foi achado digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Então ele não está no céu porque ele não chegou. E João está falando do terceiro céu. Ele não está na terra porque ele já morreu, então ele não está na terra. Ele não está debaixo da terra porque ele já ressuscitou. Não está no céu, não está na terra porque já morreu. Não está debaixo da terra porque ressuscitou. Onde ele está? Ele está em Salmo 24, verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas. Por quê? Porque lá vem o Rei da Glória. E os anjos perguntam: quem é o Rei da Glória? E os outros respondem: o Senhor Todo-Poderoso é o Rei da Glória. Ele está chegando. Abra os portões eternos. Na hora que o João está dizendo: ninguém é digno, ninguém é digno, os portões celestiais são abertos. E o ancião diz: João, não chores mais. Ele acabou de chegar. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. Dá glória. Adore! Adore! Pode ficar de pé que nós já vamos orar. Pode ficar de pé que nós vamos orar. Levanta adorando. João vê um cordeiro com 7 chifres. Um cordeiro como se tivesse sido morto. O ancião diz assim: eis aqui o leão. Espera aí, segura aí o louvor, 1 minuto. Olha para mim aqui. Eis aqui o leão. E o João não vê o leão, ele vê o cordeiro. Porque o ancião vê o leão, Israel vê o leão, a igreja vê o cordeiro. Olha para cá, ele viu o cordeiro. Agora esse detalhe para a gente adorar e orar. Escute isso aqui. Jesus chegou, está no texto, tem que ler depois. Pode ler, o que eu estou falando eu li, vai por mim. Ele chegou poderoso, porque ele venceu para abrir o livro. Olha o texto, porque você tem que ler a Bíblia. Ele venceu para abrir o livro. Ele chegou, foi lá no Todo-Poderoso, diz o texto, ele tomou o livro. Ele não falou assim: por favor, papai, com licença. Não, ele foi cumprir a missão, cumpriu, voltou e tomou o livro. Quando ele toma o livro da mão do Todo-Poderoso, aí se junta os anjos, todas as tribos e nações,
todos os seres no céu, na terra, debaixo da terra, todos fazem um coro e começam a adorar ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Seja honra, glória. Eu não sei se você vai lembrar de tudo. Depois leia o capítulo 4 e 5 de Apocalipse. Mas isso eu sei que você vai lembrar. O Espírito Santo está dizendo o seguinte, resumindo a mensagem. Tem uma porta diante de nós, ela está aberta. Aliás, Jesus falando a João, a igreja de Filadélfia diz: eis que ele te pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Essa é a porta da revelação, está aberta. Se você ouvir esse chamado, entrar por essa porta e me adorar, só me adora, porque esse livro é o destino das nações, o destino das vidas das pessoas. E quando o Cordeiro lê esse livro lá no céu e mexe nele, as coisas acontecem na terra. Eu vi alguém falando em línguas ali. Essa mensagem é de consolo para alguém. Eu sei que às vezes o medo, nesse tempo tão difícil, quer nos pegar. Mas eu quero que você saia daqui acreditando que a tua vida está no livro, na mão do Todo-Poderoso, que tem a chave da morte, do inferno na mão, que venceu a morte. Você é serva e servo dele. Então hoje nós vamos Nós vamos reproduzir a sala do trono. Eu não vou chamar o louvor ainda, porque eu quero que vocês adorem, tá bom? Aí depois da adoração, se quiser correr, chamar e cantar, hoje vai ser diferente. Raramente eu faço isso, mas hoje nós vamos adorar. Pastor, eu vou fazer um negócio que não sei se alguém aqui já fez. É 3 minutos, 10 horas eu entrego para o Senhor. Nós vamos adorar. Eu vou me ajoelhar aqui e eu quero reproduzir o que aconteceu no Apocalipse. Então por 4, 5 minutos nós vamos nos ajoelhar e nós vamos adorar. Escuta, não é para falar do seu problema, porque Deus já sabe. E Deus está me dizendo que nesta adoração Ele vai te renovar. E as coisas que tem para ser resolvida, como Ele é juiz dos juízes, advogado dos advogados, médico dos médicos, e Ele tem um controle de tudo na mão. Enquanto você estiver adorando, enquanto você estiver na sala do trono, tangendo a sua adoração, o céu movimenta lá em cima e as coisas são liberadas aqui embaixo. Vamos adorar? Bora? Então vamos lá. Eu vou me ajoelhar aqui, tá? Fica à vontade aí. Se você quiser ajoelhar, se você quiser ficar de pé, se você quiser sentar. Pura machanderemaia. É só para adorar, não é para pedir nada, é só para adorar. Pura machanderemaia. E na hora da adoração, se vier lágrimas, pode chorar. Se vier línguas estranhas, pode falar. Oh, Espírito Santo, eu acabo de pregar a tua palavra. Oh, Senhor, nós estamos aqui para te adorar. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Se você não tiver palavras, vai dizendo que Ele é santo. Se você não tem palavras, vai dizendo que Ele é santo. Adore Ele, diga que Ele é poderoso. Fala alguma coisa para Ele. Fala alguma coisa de elogio para Ele. Olha o que vai acontecer nessa adoração. Só adore. Remanara mandera surimi calamaya samaya remachocalamaya. Isso, abra a boca, fale em línguas, adore. Oramando iramassuria. Oh Deus, remaya samaya cantema. Cadê a adoração da igreja? Abra a boca. Abra a boca e adore. Espírito Santo, mova este lugar através da adoração. Espírito Santo, receba a adoração da tua igreja. Espírito Santo, receba a adoração da tua igreja.
Oramaia surimicaia. Eu quero ouvir a notícia, Senhor. Eu quero ouvir o testemunho de que os céus estão abertos, que a resposta desceu. Remaia camaia, joga antemaia. Cubra a tua igreja com a proteção divina. Cubra a tua igreja com o livramento. Faz a tua filha sentir um sinal. Se eu preguei a verdade, enquanto a tua filha adora, deixa o sinal. Deixa o sinal. Renova as forças espirituais do teu filho. Renova as forças espirituais da tua filha. Renova as forças espirituais da igreja, dos obreiros. O céu está aberto. Nós estamos reproduzindo a sala do trono. Glorifica. Isso, fala em línguas. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Uramá, envolve a tua filha com a tua glória. Remachalamaia. Senhor, o Senhor merece. É tudo teu, Senhor. É tudo teu, é tudo teu. É tudo teu, Senhor. É tudo teu. É tudo teu, Senhor. É tudo teu, é tudo teu. Renova o teu filho, Senhor. Renova a tua igreja. Responda com graça e com fogo. Mais um minuto adorando, mais um minuto adorando. Fala coisas poderosas para Ele. Abra o teu coração, derrama o teu coração. Isso, deixa o Espírito fluir. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Olha o coração da tua filha, Espírito Santo, tu tens liberdade. Sim, Senhor. Chora,